Bom dia, bom dia. Mais um dia, uma segunda-feira de carnaval, mas é um dia normal para mim. Então vamos lá, vamos à leitura do livro de Eclesiastes, escrito pelo rei Salomão há 3.000 anos. Hoje é o dia 184 dias que nós estamos lendo. Vamos ler o verso 17. Verso 17 diz assim: as palavras dos sábios, ouvidas em silêncio. Peraí, vou voltar. Simone linda, faz tempo que eu não te via por aqui. Tudo bem, querida? Estamos no verso 17, ok? Diz assim: as palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem domina os tolos. Nossa, vestia carapuça total. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem domina entre tolos. Bom dia, amor. Não é um verso moral, ele é psicológico mesmo, né? Bom dia, Adri! E principalmente é um verso sistêmico e político, profundamente humano, né? Então vamos a uma visão sistêmica. Ele bota aqui, Salomão, duas forças em contrastes. A palavra sábia, tranquila, que é ouvida em silêncio, e o grito do dominador que governa entre tolos. Eu me sinto a própria tolo. O grito do dominador que governa entre... Então, sistemicamente, isso aparece o tempo todo. Quantas vezes o mais barulhento ocupa espaço? A criança, não tem, quem não chora não mama. Então, tem que fazer barulho para chamar atenção. O agressivo, o forte, o controlador, parece que é o líder, mas será que é mesmo, né? Porque liderança não é volume e a hierarquia não é imposta, né? Então, tem uma frase do Hellinger que acho que ilumina esse verso. Hellinger diz assim: a verdadeira força é silenciosa. A verdadeira força é silenciosa. O sábio não precisa gritar, porque ele está em ordem, ele está bem. O dominador, ele grita, porque assim ele sustenta o poder, ele acha que sustenta, né? O sábio normalmente fala pouco e é ouvido, olha só, por quem tem maturidade para escutar. Não é todo mundo que vai ouvir o sábio, tem que ter maturidade para ouvir, para escutar, para integrar o que está sendo dito, né? Então, esse verso nos convida para a gente observar algo essencial. Como é que a gente fala? A gente fala para dominar? Ou a gente fala para servir a verdade, né? Porque a sabedoria, ela não compete. A sabedoria se mantém. Você vê, Salomão está aí, 3.000 anos, sábio. Não precisa gritar. Vai lá uma mocinha bonitinha, encontra o livro, acha que ele é mágico e resolve compartilhar com as pessoas que ela ama, né? A sabedoria está ali, mas é para quem sabe ouvir, para quem está pronto para ouvir, né? E ela se mantém. Achei bonito esse começo. Então vamos para a visão filosófica, né? Vou repetir para quem chegou depois. As palavras, o verso diz assim, verso 17: as palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem domina os tolos. Pensa no que eu estou falando, né? Então, hoje eu trouxe dois pensadores que compreenderam profundamente essa diferença entre a autoridade ruidosa e a sabedoria silenciosa. Sinto muito, tá frio.
Então, eu trouxe 2 autores, né? Um é o Heráclito, que viveu 400 anos antes de Cristo, e eu trouxe trechos não do Heráclito, mas de autores posteriores que falam dele, tá? Não exatamente dele, mas de alguém que fala dele. Ele era conhecido como obscuro, não porque ele gritasse, né? Mas porque ele falava pouco. Mas quando ele falava, a fala dele era muito, muito densa. Então, ele dizia assim: o caráter do homem é o seu destino. O caráter do homem é o seu destino. E também, o sábio fala não para ser ouvido por todos, mas para ser compreendido pelos que podem ouvir. Isso não é bonito? O sábio fala para ser compreendido pelos que podem ouvir. Não é para todo mundo. Então, Heráclito diria um mundo num fluxo constante, mas que a humanidade, a maioria, vivia distraída, adormecida. O que mudou? Nada. Continuamos distraídos, adormecidos, né? Então, no livro de Fragmentos, ele critica essas pessoas que vivem como se estivessem dormindo, incapazes de escutar o Logos. O Logos seria a razão profunda das coisas. Então, e outra, estou viajando. Então, voltando, o dominador grita, o sábio observa, né? Claro que a força barulhenta impressiona, né? Mas a lucidez, mesmo silenciosa, ela transforma. E aí eu trouxe o Lao Tse, Tao Te Ching, século 6 a.C., e ele escreve algo exatamente como Salomão. Quem sabe não fala muito, quem fala muito não sabe, né? Quem sabe não fala muito, quem fala muito não sabe. Mas eu trouxe mais uma frase. O melhor líder é aquele cuja presença quase não é percebida. Tantos livros de liderança, bom dia Daisy, tantos livros de liderança que falam, não, falam isso, o melhor líder é aquele cuja presença quase não é percebida. Ensinam isso até hoje, né? No taoísmo, a força agressiva ela é vista como uma fraqueza disfarçada, né? Porque no taoísmo a verdadeira autoridade é discreta, né? É como a água. A água não grita, ela não se impõe, mas ela desgasta a pedra, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, o dominador, ele precisa falar alto, ele precisa levar a voz. O sábio se alinha com a ordem natural. Ele não disputa poder, ele ocupa o lugar dele. Eu achei que tinha tudo a ver com Salomão, porque não é uma crítica moral, ele está descrevendo uma dinâmica humana universal. O barulho convence os imaturos. O silêncio lúcido só é reconhecido pelos que estão atentos. Não é todo mundo que reconhece, infelizmente. A maioria de nós está adormecida e acorda com os barulhos. O que está acontecendo? Barulho, barulho. Mas não está disposta a ouvir, não sabe falar. Até porque se o sábio fala, não entendo o que está falando, não sei o que está falando, né? Eu ouço muito isso. Então, ele disse que no mundo poucos escutam, Heráclito, e o Lao Tse fala da liderança invisível. E aí Salomão conclui que a sabedoria tranquila vale mais do que o grito do tolo que domina. Então, até uma mãe com as crianças, ela grita, ela fala, ninguém ouve, ela fala, ninguém ouve, ela grita, aí eles ouvem porque ela gritou, mas ela não conseguiu mudar o comportamento com o grito dela. Ela conseguiu assustar, mas
não conseguiu respeito, né? Se ela fizer a criança, se ela baixar a voz, olhar no olho da criança e falar diretamente o que ela quer, olho no olho, isso é autoridade. Não precisa gritar, né? E aí nasce uma pergunta profunda para a gente fazer. Quando a gente fala, essa voz nossa vem do ego ou de uma ordem interna? A nossa fala está vindo do ego ou de uma ordem interna? Para a gente pensar, né? Visão literária, né? Vou repetir para quem entrou depois. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem domina entre tolos. E aí eu trouxe uma tragédia grega. Por isso que chama tragédia grega. Eu acho que essa que eu vou contar agora foi escrita por Sófocles, 400 anos antes de Cristo. Então, é uma tragédia. Quando a gente fala, tragédia grega, você sabe o que é uma tragédia grega? Eu vou contar. Porque essa é realmente Antígona. É a tragédia. Você quer uma tragédia? Presta atenção. Então, é na cidade de Tebas, e a cidade de Tebas está em guerra. 2 irmãos estão brigando, se matando, disputando o trono. Teucles e Polinices. Teucles e Polinices, 2 irmãos. Estão se matando, disputando o trono de Tebas, né? E aí, enquanto eles brigam, Creonte, um terceiro, assume o poder e decreta... o que acontece? Espera um pouquinho, acho que eu não expliquei bem. Os 2 brigam e realmente se matam. Não é que se matam no termo frugal, que a gente fala, estão brigando, estão se matando, não. Eles realmente se matam, os 2. E aí, um terceiro vem, que é o Creonte, e assume o poder. E aí ele decreta que Etéocles era o defensor da cidade e vai ser honrado. E Polinices é considerado traidor e não pode ser enterrado. Quem enterrar o segundo irmão, Polinices, vai ser morto. Na cultura grega da época, não enterrar um morto seria condená-lo a eternamente ficar errando sobre a terra, né? Era tirar a humanidade daquela pessoa. Bom, é um assassino, os 2 se mataram, né? Então, o que acontece? Entra a terceira irmã. Eram 2 irmãos e uma irmã. E a irmã chama-se Antígona, né? E ela escuta o decreto, não vai poder enterrar o irmão. Que quem for enterrar o irmão vai ser morto, né? Então, Antígona não faz um discurso inflamado. Ela não convoca uma rebelião. Ela diz uma coisa bem simples. Não foi Zeus é o Deus, que proclamou essa lei. E ela diz que tem leis que não são escritas, mas são leis superiores à autoridade política. Então ela diz, olha, você pode dizer que não pode enterrar, mas tem uma lei superior à sua que me permite fazer, né? E ela fala baixo, ela fala firme. Creonte, por outro lado, fala alto, grita, né? Porque ele representa o poder do Estado, né? Ele grita a ordem, é assim que vai ser. E ele insiste, porque a autoridade dele precisa ser mantida. Ele domina pelo medo. Conhece alguém assim? Que domina pelo medo? Então, Antígona enterra o irmão e aí é levada perante Creonte. E ela não recua, ela não pede desculpas, ela não negocia, ela diz, eu sabia que eu ia morrer. E ela não está defendendo o ego dela, ela está defendendo o princípio, né?
que ela quer enterrar o irmão. E o Creonte fica cada vez mais rígido, mais barulhento. Ele não escuta o que ela fala, porque ele precisa sustentar a posição dele de poder, de dominação. E aí, nessa não escutar, o que acontece? Ele fica cego, surdo, ele não ouve o que ela está falando para ele, cego de ódio, né? Então, ele condena Antígona a ser enterrada viva. Mas a Antígona fica em silêncio, não fala nada, e a atitude da Antígona começa a corroer o poder, né? O filho do Creonte, que ama Antígona, se revolta. Pai, como é que você vai matar a mulher que eu amo? Não pode mandar matar a Antígona, né? Tem um profeta, Tiresias, ele alerta o rei. Não faz isso, não mata a Antígona. Sabe, ela está seguindo a lei divina. Zeus nunca falou que não podia enterrar. Sai dessa loucura, sai disso, né? E aí Creonte começa a duvidar, mas já é tarde. Porque Antígona, presa na caverna, se enforca. Ela não deixa ser enterrada viva, ela mesma se mata. O filho do Creonte, que amava Antígona, também se mata. A esposa do Creonte também se mata. E o rei termina sozinho. Então, o dominador gritou, a sábia falou baixo. Quem ficou moralmente maior na história? Antígona. Pensa numa tragédia. Todo mundo se mata ou morre. Tragédia grega. E aí eu trouxe outra tragédia grega, Ésquilo. Também viveu 400 anos antes de Cristo, 450 antes para ele escrever esse livro. Então, ele conta a história de Prometeu. Prometeu rouba o fogo dos deuses e entrega aos humanos. O que o fogo simboliza? Simboliza o conhecimento, a técnica, a consciência, a civilização, né? Então, Zeus, que foi recém colocado como Deus dos deuses, ele governa com força. E ele quer manter os humanos fracos. Eu já vi essa história antes. Muito familiar. Quer manter os humanos fracos. Ele quer dominar. E o Prometeu foi lá e roubou o fogo. Não com um grito. Ele tomou uma decisão. Isso aqui tem que ser compartilhado com os humanos. Então, o que Zeus faz? Ele acorrenta Prometeu a uma rocha. E todo dia vem um abutre e come o fígado dele. Tem frase, não come o meu fígado, ele está comendo o meu fígado. É o abutre que Zeus mandou todo dia. E à noite o fígado se regenera. Então ele está acorrentado a uma pedra, não pode se mover. Veio um abutre, come o fígado dele todos os dias. E aí é um ciclo, né? É a força divina castigando. Mas Prometeu também não implora, ele não pede perdão, porque ele sabe. Ele sabe das coisas, ele sabe algo, ele conhece os segredos. Que pode até derrubar Zeus no futuro. Gente, eu estou contando aqui história grega e eu estou falando agora, da nossa atualidade. Né? Ele conhece segredos que podem derrubar Zeus no futuro. Não é isso que está acontecendo com os arquivos do Epstein? Ele tem segredos que podem derrubar os deuses? Igual. Gente, como é que pode? Igual, né? Bom dia, Lenice. Leida, bom dia também. Acho que é Leida. Leida. Então, o Prometeu, ele tem conhecimento, né? Ele sabe das coisas. Então, mas Zeus tem força e Prometeu tem saber, né? E aí, Hermes, o mensageiro dos deuses, vai lá para o Prometeu e exige que ele revele o segredo que ele sabe
sobre Zeus. Sinto muito. Hoje a alergia veio com tudo. Ai, eu tô aqui me encaixando no cantinho da casa. Eu não tô na minha casa. Ai. Então, o Hermes, que é o mensageiro dos deuses, exige que o Prometeu revele qual é o segredo. Mas Prometeu permanece firme. Ele não grita, ele não negocia, a força ameaça, mas a sabedoria dele sustenta. Então a peça termina com Prometeu sendo lançado no abismo. Mas o público que está assistindo essa peça sabe que Zeus também não é eterno. O poder que domina pode cair. Zeus não é eterno, o poder que domina pode cair. Mais atual é impossível, mas a sabedoria permanece. Então, Creonte com Antígona grita, Antígona sustenta. Zeus domina, Prometeu suporta. Salomão já tinha percebido isso. A sabedoria não precisa elevar a voz, né? A sabedoria fala para quem pode ouvir. Então, o dominador grita porque precisa reafirmar o poder dele, né? O sábio permanece onde está porque ele está alinhado com algo maior. 2 tragédias gregas, uma peça e um conto muito interessantes, né? Por isso que a gente estuda os gregos até hoje, porque parece que a gente tem um roteiro, tem que fazer assim, aí repete tudo igual, tudo igual, tudo igual. Muito interessante. Bom dia, Ju. Entrou agora. Então, filme, achei um filme incrível para falar desse assunto. Gandhi, vocês viram? Quem viu Gandhi? Filme lindo. O ator é o Ben Kingsley. O filme, visualmente, ele é grandioso, multidões de pessoas, desertos maravilhosos, tecidos brancos ao vento, silêncio no meio do caos. O filme visualmente é lindo. Então, o filme começa com Gandhi sendo assassinado. Começa no fim. O fim. Ele é assassinado. É um corpo pequeno, frágil, que cai. Um homem pequeno diante de uma nação gigantesca, né? Daí o filme volta no tempo e aí ele volta para a África do Sul. Num trem tem um jovem indiano, advogado, vestido com a roupa ocidental, né? E ele mas a pele dele é marrom, ele não é branco. E aí o condutor começa a discutir com ele porque aquele vagão é só dos brancos, né? E ele não é branco. E ele se recusa a sair do vagão. Como assim? Eu paguei o bilhete, comprei, esse é meu lugar, não vou sair. Não, você vai sair porque esse trem é só para os brancos. O que acontece? Força bruta, ele é expulso do trem. É de noite, é frio. Ele fica sentado ali na plataforma vazia. Ele não se rebela, não faz discurso, mas ele pensa. E ali nasce uma decisão de não mais aceitar a injustiça, né? A gente vê, o filme mostra, ele não quer mais aceitar a injustiça, mas ele não quer ser igual ao opressor. Entendeu? Expulsaram ele do trem pela violência, pela força. Então ele não quer mais injustiça, mas ele não quer lutar contra a injustiça com violência e força, como o opressor fez com ele, né? E aí ele se transforma. Volta para a Índia, não usa mais terno, escolhe tecidos simples, fiado por ele mesmo. Tem uma cena lindíssima, a roda de fiar e ele lá fiando o tecido em silêncio. Então,
tem a indústria chegando, né? As máquinas chegando, a industrialização chegando, né? Então, o império industrial. E ele responde, já começa a rebeldia com um gesto simples. Não vou comprar o tecido dessas máquinas industriais, eu vou fiar o meu próprio algodão. Então, a força já começa ali a mostrar a transformação. A força não está no volume, mas está na coerência de pensamento. Eu vou lutar contra o opressor, né? Então, o filme passa... E aí tem a seguinte questão. Os britânicos que dominavam a Índia, eles exploravam o sal, industrializavam o sal e vendiam o sal. Então, tinham indústrias que refinavam, faziam tudo que precisava fazer com sal para vender o sal para o mundo inteiro. E aí eles proíbem os indianos de produzirem o seu próprio sal. Vocês não podem fazer o sal de vocês, que é um absurdo, porque o sal está no mar, o sal está na terra. Como assim? Você não pode ir lá no mar, pegar água, deixar ela secar e usar o sal? Ele fala que é um monopólio imperial dele, né? O Império Britânico tem o monopólio do sal, vocês não podem produzir o próprio sal. E aí Gandhi vê esse decreto, né? E fala assim, eu vou fazer algo simbólico. Até o mar e ele produziu sal. Quero ver quem é que me para. Então da onde ele está até o mar são 380 quilômetros. Ele faz os cálculos, vão ser 24 dias. Voltou?